nós estamos hoje na Homens Fortes 95. Seguindo aqui no livro Daniel Nash, Prevalecendo com Deus e Oração, eu espero que esse momento esteja sendo para você também tão edificante como ele foi para mim no primeiro momento que eu li esse livro e como está sendo para mim também nesses momentos. Vamos lá? Então, eu estou seguindo agora aqui na parte que fala sobre um novo ministério no lugar secreto. Como vencer a oposição. Seguindo. Quando surgiam obstáculos ou oposição durante as campanhas, Charles Finney sempre procurava o irmão Nash para pedir ajuda em oração. Certa vez em Gunnever, havia alguns jovens que se colocaram como muralha para impedir o progresso da obra. Aí vem a citação, tá? Nessa situação, irmão Nash e eu, o Finney no caso, conversamos e decidimos que só haveria vitória através da oração e que não conseguiríamos nada de outra forma. Retiramo-nos, portanto, para uma pequena mata e nos dedicamos à oração. Perseveramos até alcançar a confirmação da vitória e a certeza de que havíamos prevalecido. Sentimos confiança de que poder algum na terra ou no inferno poderia interferir, nem teria permissão de interromper o avivamento. Bom, cara, isso aqui soa muito pra mim aqui, Mike. Não sei se lá em Novo Hamburgo vocês oravam no monte. Nós orávamos muito no monte. E aqui no monte mesmo. Nós íamos para os locais mais altos aqui de Porto Alegre também. E orar no meio da mata, assim, tipo... Eu tava conversando com um amigo meu sobre isso. Isso é uma prática muito, muito questionada. As pessoas falam muito mal, né? É uma pena, né? Jesus orava, se retirava em lugares desertos para orar. Eu acho que orar no meio da natureza, da criação, é muito bom. Porque várias vezes a Bíblia nos manda contemplar a criação. Salmos 19, se não me engano, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A Bíblia manda nós olhar para os montes, né? O salmista eleva meus olhos para os montes, né? De onde vem meu socorro. O próprio Senhor Jesus falou para nós olhar para os campos, olhar para os lírios, olhar para as aves dos céus. Então, o cristão, Deus fala muito com ele quando ele está conectado com isso. E tem um elemento, Michael, tipo, que é o elemento da aventura. Qual foi o momento mais jovem que tu foi orar num local assim? 12 anos. Cara, e era de madrugada, era de noite? Cara, não é uma aventura isso. Cara, é sensacional. E tu tá indo... Exato, e tu tá indo orar, cara. Então tem aquele elemento de uma batalha espiritual, de ser uma aventura pro jovem. Isso mexe muito com o cara, né? Exatamente. Então aqui, eles estão falando que outra coisa, eles se retiram, eles vão para uma pequena mata e eles se dedicam em oração. Olha só, perseveramos até alcançar a confirmação da vitória e a certeza de que havíamos prevalecido. Tu já teve, cara, em algum momento essa certeza? Sabe, o Lloyd Jones, ele fala sobre isso, cara. Qual foi a última vez que você recebeu um abraço do Senhor enquanto você orava? Qual foi a última vez que você estava orando e você recebeu uma certeza muito grande no seu coração que Deus estava com você? Não, eu não estou falando aqui de textos bíblicos que confirmam que Deus está presente. Eu estou falando de uma experiência. E qual o problema de termos uma experiência? Na verdade, há um problema em não termos. Seguindo. Há momentos em que a confiança alcançada na oração requer ação. E esse era um desses momentos. O irmão Nash era, por natureza, muito quieto e procurava ficar longe do centro das atenções. Porém, a confiança na oração pode mudar isso quando Deus assim o ordena. A seguir está o relato do próprio Finney do que aconteceu numa reunião logo após terem recebido a vitória em oração. Olha só, cara, escutem aqui, ó, prestem atenção. O que vai acontecer
com o Nash, que é um homem bem retraído, um homem bem quieto, logo após eles receberem uma vitória em oração. E veja, a situação externa não mudou. Eles apenas entre aspas, né, porque isso é muita coisa, eles apenas receberam uma convicção muito grande que receberam a resposta em oração. Preste atenção no relato do Finney sobre o Nash. O salão de reuniões estava lotado. Perto do final da reunião, o irmão Nash se levantou e falou diretamente ao grupo de jovens que havia se reunido para resistir ao avivamento. Creio que estavam todos presentes e armados contra o Espírito Santo de Deus. O ambiente estava muito solene para que pudessem ridicularizar o que tinham ouvido e visto. Entretanto, seu semblante descarado e insolente era visível a todos. O irmão Nash se dirigiu a eles com muita intensidade e mostrou a culpa e o perigo do caminho que estavam tomando. No final do seu discurso, ele ficou extremamente acalorado e disse-lhes: agora, guardem bem o que estou dizendo, meus jovens. Deus vai romper suas fileiras em menos de uma semana, seja pela conversão de alguns ou mandando alguns de vocês para o inferno. Ele fará isto tão certamente como o Senhor é o meu Deus. Ele segue aqui no relato. Ele estava em pé e, ao falar assim, abaixou seu braço com tanta força sobre o banco que estava próximo que deslocou-o do seu lugar. Logo em seguida, sentou-se, abaixou sua cabeça e gemeu de dor. A casa inteira ficou em silêncio mortal e a maioria do povo ficou cabisbaixo também. Pude notar que os jovens estavam agitados. Quanto a mim, lamentei que o irmão Nash tivesse ido tão longe. Ele se comprometera no sentido de que Deus ou tiraria a vida de alguns deles, enviando-os para o inferno, ou os converteria dentro de uma semana. Porém, na manhã de terça-feira daquela mesma semana, o líder desse grupo de jovens veio falar comigo em grande angústia de mente. Ele estava pronto para se submeter. E assim que comecei a pressioná-lo, quebrantou-se como criança, confessou seus pecados e claramente se entregou a Cristo. Depois ele perguntou: o que devo fazer agora, Sr. Finney? Respondi: vá imediatamente a todos os seus companheiros, ore com eles e exorte-os a se voltarem ao Senhor. E foi o que ele fez. Antes que a semana terminasse, todos ou quase todos daquele grupo de jovens haviam colocado sua esperança em Cristo. Cara. Aonde nós perdemos isso? Qual curva da história da igreja? Qual valado, qual beco, qual bosque nós perdemos isso? Sabe? Cara, seguindo. Agora encerrou a citação do Finney, tá? Agora que o escritor segue. Dessa forma, a preocupação exagerada de Finney de que seu companheiro de trabalho tinha ido longe demais na sua forma ousada de lidar com o problema foi aliviada dentro de pouco tempo, de domingo à noite até terça de manhã. Ele nem mesmo chegou a dizer palavras de exortação e correção a esse homem de oração. O Finney nem corrigiu o Daniel Nash nesse caso. O ministério de Daniel Nash fez dele um personagem tão notável, a seu modo, quanto o próprio Finney. A importância de sua oração para o ministério e sucesso de Finney não pode ser superestimada. Finney dependia mais das orações do pai Nash e pai Clary para trazer o avivamento do Espírito Santo do que sua lógica irresistível. Estamos tão acostumados à condição da igreja atual. Escutem. Estamos tão acostumados à condição da igreja atual ser como a de Laodiceia, que a influência envolvente e penetrante da oração na época de Finney nos surpreende sobre o grande avivamento em Rochester. Finney afirmou que a chave que destravou os céus nesse avivamento foi a oração de Clary.
e de Pai-Nesh, e outras pessoas desconhecidas que se prostraram diante do trono de Deus e suplicaram por um derramamento divino. Você nota isso? A oração, a chave que destravou os céus nesse avivamento, foi a oração desses homens piedosos. Cara, o que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco? Seguindo aqui, eu vou mais um pouco e o resto eu vou deixar para outra aula, tá bom? Seguindo. Perseguição. Deixa eu ver aqui. Vou seguir aqui. Perseguição. Devido ao grande número de almas que estavam sendo salvas, a transformação da própria cultura daquela região num avivamento tão abrangente não era de se espantar que houvesse perseguição a esses colaboradores. Parte dessa perseguição veio de ministros invejosos. Você tem que se preparar para isso. Se Deus te levantar, se Deus resolver usar você, você vai ser perseguido. Se Deus colocar alguma evidência sobre a tua vida, você vai ser perseguido. Eu estava vendo hoje um vídeo que de vez em quando eu vejo. Tu te lembra, Pedro, da Milly, acho que é Milly Lacombe, aquela, uma repórter, falou que o Kaká não tinha sido o melhor do mundo, que o Kaká só ganhou porque ele era branco. Uma repórter. E ela, na época do Rogério Ceni, que ela falou que o Rogério Ceni tinha... Tu nunca viu esse vídeo? Que ela tá falando com o Kleber Machado num programa. E ela tá falando, pô, o Rogério... Ela começa a sentar o pau no Rogério. E o Rogério tinha defendido um pênalti no jogo. E o São Paulo tinha se classificado. Olha isso. O cara tinha defendido um pênalti, São Paulo se classificou e ela tava detonando ele. E ela falou que ele falsificou uma assinatura... para ganhar um aumento de salário. E ele entra no ar e detona ela. Né? E daí eu tava lendo os comentários hoje, e lendo os comentários ali, e as pessoas dizendo que é o máximo da inveja quando alguém defende um pênalti, o time dele se classifica, e a pessoa tá ali detonando ele. É um ódio, é uma inveja, né? Então, assim, com base nisso, pessoal, você tem que entender, se no mundo, né, onde não há uma batalha espiritual travada, se as pessoas estão servindo ao diabo, são perseguidas, quanto mais você, se você fizer as coisas que Deus manda, se você for uma pessoa piedosa. Paulo disse, aqueles que querem viver piamente, de forma piedosa, eles vão padecer perseguições. Tá? Parte dessa perseguição, então, veio de ministros invejosos, parte daqueles que abraçavam outras convicções doutrinárias e parte veio dos perdidos. Declarações falsas foram enviadas aos jornais por seus inimigos. Nash escreveu uma carta em 11 de maio de 1826, falando um pouco sobre essa oposição. Um trecho dela dizia: a obra de Deus avança com poder em alguns lugares, em meio a uma oposição terrível. Já fizeram bonecos meus e do Sr. Finney, que foram enforcados e queimados para nos atingir. Frequentemente temos sido perturbados em nossas reuniões. Às vezes, os opositores fazem barulhos na casa de Deus. Às vezes, se reúnem ao redor da casa e apedrejam, disparam tiros a quase o mesmo tempo de manifestação por escrito. Há quase o mesmo tanto de manifestação por escrito, intriga, calúnia e denúncia de mentiras que na véspera de uma eleição presidencial é a mesma coisa que a quantidade de perseguição numa eleição presidencial. Ó, que mundo é esse? Como as pessoas odeiam a verdade. Quanta resistência à salvação. Todavia, creio que a obra continuará. Nessa carta ele se refere a bonecos sendo enforcados e queimados. Aqui está um relato do evento. Balançando sobre suas cabeças estão duas figuras distorcidas, suspensas por cordas. Ao serem atingidas pela tocha, elas trepidam em chamas e a multidão grita em puro êxtase. Seria uma cena de linchamento
ou um tumulto racial. De alguma forma, de forma alguma, é um ajuntamento religioso. As criaturas carbonizadas fumegando no ar representam a expressão de oposição do público à pregação e à oração da maior equipe evangelística da América. Charles Grandson Finney e o seu parceiro de oração Pai Nash acabaram de ser queimados simbolicamente por meio de bonecos. Tanto pregadores como crentes, esquentadores de bancos de igreja, juntaram forças contra esses dois homens que fizeram mais para despertar o avivamento que qualquer outra dupla na história norte-americana. Os inimigos do avivamento consideravam Nash como parceiro integral de Finney na obra. Eles temiam e odiavam suas orações, no mínimo tanto quanto repudiavam as pregações de Finney. Entenda, se você quiser fazer algo no reino de Deus, se você fizer esse algo ainda banhado em oração, as pessoas vão odiar você. Você vai ser perseguido. Você vai ser odiado. As pessoas vão caluniar você. As pessoas vão querer destruir a tua reputação. As pessoas vão pensar mal de você. Isso não é brincadeira. Ok? Eu vou ficando por aqui. Eu gostaria muito que você tirasse um tempo após encerrar o vídeo, que você tirasse um tempo de oração, que você tirasse um tempo sondando o seu coração, como que está o seu empenho e a sua dedicação no reino de Deus, tá bom? Até semana que vem. Valeu, um abraço.